O ano passou, novembro chegou e já tem árvores de Natal, pisca-pisca, tudo aí anunciando que em breve nós já estaremos vivenciando o momento de mais um ano novo. Esse mês de novembro, a nossa igreja estará refletindo sobre a igreja e o seu testemunho. É claro que nós somos logo direcionados a lembrar do texto muito conhecido de Atos, quando Cristo diz que receberíamos poder, sermos as testemunhas dele, não só em Jerusalém, na Judeia, mas até os confins da terra. E essa igreja que é testemunho, ela ao olharmos, nós precisamos de alguma atenção, porque aqui mesmo, nossa escola bíblica, a Dalvinha trouxe um exemplo para nós. Um exemplo de que algumas pessoas motivadas, nós não sabemos especificamente o porquê, talvez contato, com experiências negativas, talvez exemplos nas televisões, que não refletem o verdadeiro sentido do que é ser igreja. E nós precisamos refletir qual é o nosso papel como igreja e a importância de sermos testemunhas daquilo que o Senhor já nos fez. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Amém? Versículo 16 diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Só esse texto por enquanto, mas nós vamos ter algumas outras leituras ao longo dessa noite. E nós precisamos pensar que Coríntio, essa carta aos Coríntios, ela também reflete esse cenário de igreja. Obrigado, meu irmão. Esse cenário de igreja que às vezes nós somos tentados a não reconhecer como um povo de Deus. A carta aos Coríntios, ela é uma resposta de Paulo a uma série de problemas que aquela igreja estava vivenciando, e não era só vivenciando com conflitos internos. Não eram questões pontuais, como, quem sabe, ali aos filipenses, que tinham duas irmãs, que não estavam se falando direito. Não era uma questão como a carta aos Romanos, em que Paulo estava ali, sabendo da realidade daquela igreja e queria um incentivo, uma cooperação para a proclamação do evangelho em novos locais. A carta aos Coríntios, ela vem colocar um dedo na ferida da igreja, porque ela vai retratar realidades como divisões, partidarismos. Existem questões doutrinárias no culto que estavam equivocadas. Existiam questões relacionadas à promiscuidade sexual dentro da igreja. Envolvimento com idolatria e imoralidade. E por aí vai. Mas ao longo da carta,
Paulo menciona que a igreja que está em Corinto, a igreja que às vezes a gente olha para essa percepção, para essa realidade e vê assim, não é possível que seja a igreja. A igreja que estava nessa cidade de Corinto, uma metrópole do mundo antigo, muito agitada, muito rica. Era uma cidade que existia um grande fluxo de pessoas de todo o mundo em razão da sua localização. Uma cidade que tinha 2 portos. Então, o fluxo de mercadorias e de pessoas, de visitantes, era muito grande. E Paulo, ali no Atos, no capítulo 18, menciona como essa igreja foi plantada. E essa igreja ela não foi plantada numa passagem rápida. Talvez tenha sido a igreja que Paulo mais demorou, 1 ano e meio ali pregando o evangelho. E ali no começo ele estava pregando o evangelho e trabalhando, construindo tendas, para não ser pesado aquelas pessoas que ainda estavam tendo os primeiros contatos com o evangelho. Mas os irmãos de outras igrejas enviaram um suprimento, enviaram doações, ao ponto que ele conseguiu não mais precisar trabalhar, vivendo dessas doações, para mais ainda se dedicar à pregação do evangelho. E essa igreja então nasce com a pregação de Paulo, e quando ele deixa ali o irmão Apolo, tanto é que logo no início dessa primeira carta, ele fala o quê? Que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Mas essa igreja, talvez ali envolvida nessa questão cultural, nessa busca por pessoas que representem a sua liderança, se envolveu em questões de divisão. Olhavam para uns, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros de Pedro, e ainda tinha aqueles que se diziam, eu não sou submisso a homem algum, só me submeto a Cristo. Esses são os mais perigosos. A igreja também estava, como mencionado, vivendo questões da imoralidade. O culto a Deus Afrodite, naquela época, era celebrado de forma que existiam prostitutas cultuais, que estavam ali vendendo os seus corpos para a manutenção do templo e como uma forma de adoração às divindades. Existia também, por ser uma cidade grande, forte, rica, o cidadão se olhava com orgulho, sou cidadão de Corinto, sou rico, sou forte. E isso também refletia na igreja. O culto era uma bagunça. Um queria falar mais que o outro, um queria mostrar que sabia mais que o outro. E todas essas questões foram criando essa atmosfera totalmente destruidora, essa atmosfera totalmente oposta ao que é o sentido de uma igreja que consegue ser uma testemunha fiel. O próprio Paulo enfrentou dificuldades com essa igreja, porque existiam pessoas ali que não o reconheciam como um apóstolo. Esse aí não é apóstolo, não. Ele andou com Jesus? Não. Esse aí era opositor, perseguia a igreja. Outros falavam, ele não prega nem tão bem assim, eu gosto é de Apolo, porque Apolo fala bem em público. E nessas
situações, nessas dores, nessas angústias em que o apóstolo Paulo estava vivendo e tendo que pastorear, confrontar, exortar, é que nós nos deparamos com o texto desta noite. Porque Paulo está aqui mencionando a sua realidade como pregador, como apóstolo de Cristo, e como ele havia sido enviado por Deus para pastorear aquele povo. Nós sabemos que existem na nossa Bíblia 2 cartas destinadas aos Coríntios. Quantas foram, a gente não sabe, de fato. Sabe-se ao menos que essa primeira carta aos Coríntios não é a primeira. É a primeira que nós temos. Mas existia uma antes. Que logo no capítulo 1, Paulo fala assim, ó, eu já exortei a vocês em correspondências anteriores. Nós sabemos também que após essa existia uma outra carta que foi uma carta dura, difícil, para ver se aquela igreja se entrava no prumo, chamado a Severa. E nós temos a nossa segunda carta, que provavelmente era a 4ª carta, mas pela vontade de Deus, inspiração do Espírito Santo, essas 2 são aquelas que nós temos como hoje, como inspiradas por Deus e como base, né, para a nossa vida e a nossa prática. Nós então chegamos a essa realidade em que Paulo está ali falando sobre o anúncio do Evangelho. No versículo 16, ele vai falar sobre uma questão pessoal. E a partir da parte final desse versículo 16, ele fala assim, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós precisamos olhar com atenção o que essa palavrinha tão pequena tem a dizer para nós. Ai de mim. A Bíblia, ela é repleta de ai. E às vezes até no nosso dia a dia, nós usamos muito essa expressão, ai. Quem sabe dizendo, quem nunca ouviu, né? Ai de você se não chegar aqui tal hora. Ai de você se não fizer tal coisa. Ou então até como uma ameaça. Ai, ai. Ai do Vitória se enfrentar o Flamengo. Oh. Esse ai, meus irmãos, ele, tanto no contexto atual que nós temos, como na Bíblia, ele traz essa realidade de espanto, de apreensão, de surpresa. Quem nunca vai se lembrar de quando Isaías, diante da manifestação sobrenatural de Deus para ele, capítulo 6, que diz o quê? Ai de mim, porque vi o Senhor. Jeremias, de igual forma, ele fala assim, ai de mim, porque a minha alma desmaia. Isaías também fala que ai daqueles que chamam o mal de bem. Nós percebemos então que esse ai, na origem, não é um simples lamento, não é um simples temor, não é um aperto de dedo, é um temor, é um assombro que cai sobre aqueles que estavam diante da manifestação e da revelação de Deus. Nós podemos também abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Mateus 23, versículo 13, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, os escribas e fariseus, hipócritas,
porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazei longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feita, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Nós temos então Jesus, nosso mestre, dizendo sentenças, anunciando com essa expressão de temor, de assombro. Nós também temos no capítulo 18 do próprio Mateus 18, versículo 7, mais uma vez, Cristo falando mais um ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então nós temos os profetas diante de uma realidade, manifestação de Deus, um temor, um assombro, e eles se colocam na sua condição e dizem: ai de mim. Nós temos também o próprio Cristo olhando para a realidade de pessoas que estavam difamando aquilo que era a palavra de Deus, orientando as pessoas para se perderem, e ele, uma forma de ameaça, também diz: ai de vós. Mas também nós temos o próprio anjo, em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 13, dizendo: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, quando nós olhamos para Paulo dizendo: ai de mim, ele está carregando toda essa responsabilidade, toda essa apreensão, todo esse temor diante daquilo que era algo catastrófico a acontecer com quem não fizesse o que ele está para anunciar. Nós também precisamos ter esse senso, essa certeza de que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E esse Evangelho, meus irmãos, nada mais é do que a boa notícia, as boas novas do reino de Deus. Aquilo que Deus criou de forma boa. No entanto, por conta do pecado, por conta da oposição do homem àquilo que é a vontade de Deus, e houve a rebelião. Um ato, e decorrência disso outros atos que são contrários à vontade do nosso Deus. Mas o Evangelho não vai até aí. Não é só uma questão de criação, não é só uma questão de queda e distanciamento. Há uma boa notícia. Assim como a origem da palavra refletia o quê? A expansão dos reinos, do império. Quando novas terras eram conquistadas, os mensageiros voltavam dizendo: nós temos uma boa notícia, nós temos o Evangelho, o reino está se expandindo. Paulo, então, ele pega essa mesma palavra e vai dizer assim: o reino de Deus está se expandindo, nós temos uma boa notícia. Aquilo que era
desentendimento, aquilo que era inimizade entre Deus e os homens, cessou. Cristo é a nossa restauração plena com Ele. Essa é a boa notícia. E não é só uma restauração, não é só um processo de redenção, há algo ainda para acontecer e nos fazer estarmos para sempre plenamente com Ele. Então, o evangelho que Paulo anuncia é essa boa notícia em que Cristo está no centro. Cristo é o personagem principal, fazendo a conexão com o homem perdido, com um Deus que é santo. Aquilo que era impossível aos homens, Deus fez possível em Cristo por cada um de nós, e isso precisa nos encher de alegria, isso precisa nos encher de paz, de gratidão, de honra e de louvor a Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho também é redentivo, porque ele nos tira a nossa condição de perdidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí é ótimo, né, de ouvir. Mas se Deus é contra o homem, quem será pelo homem? Essa era a nossa condição. Inimigos de Deus, distantes de fazer a vontade dEle. Mas Ele nos redimiu. Nos rendeu. Precisamos nos render, de fato. Mas Ele nos redimiu, nos salvou e opera em nossos corações a santificação para estarmos plenamente com Ele. O Evangelho ele não é só cristocêntrico, o Evangelho ele não é só redentivo, mas ele é transformador. Ele não nos deixa como nós éramos. Ele não fez só a conexão e agora nós temos acesso ao Pai. Ele transforma, Ele lava as nossas vidas, Ele nos molda para estarmos na presença de Deus, justificados. Ele muda o nosso destino, Ele muda o nosso presente. Ele é algo maravilhoso e transformador em nossas vidas. Mas o Evangelho também, meus irmãos, ele é missional. Ele é missional porque agora eu não vou ficar só com o Evangelho para mim. Eu não vou ficar só, obrigado por essa redenção, obrigado porque eu era seu inimigo, Deus, e agora eu sou seu filho. Mas ele é missional porque nós compartilhamos a todos à nossa volta essa boa notícia. Ele não pode ser guardado. E não é não poder de eu querer. O Evangelho ele é tão transformador que ele é um rio que flui do nosso interior e é impossível a nova criatura não testemunhar esse Evangelho a outras pessoas. Ele precisa ser compartilhado, precisa, mas é natural que ele seja compartilhado por aqueles que já receberam essa boa notícia. Quem não quer compartilhar uma boa notícia? Quem não recebe algo de bom grado e fica só para si? Isso aí já demonstra que, de fato, o Evangelho não alcançou essa pessoa. O Evangelho, como foi lido aqui essa noite já, ele é o poder de Deus. É o poder, a única forma em que Deus age para a salvação de todo aquele que nele crê. Não foi isso que nós lemos aqui no início? O mesmo poder, meus irmãos, que ressuscitou Cristo, também nos ressuscitou. Nos tirou da nossa vida morta, nos tirou da nossa condição perdida, nos tirou da distância de Deus e nos trouxe para cada vez mais perto do que é dele.
Então nós temos então a realidade de que Paulo está anunciando uma preocupação, uma tensão que ele tem por alguma coisa. E é pelo quê? Por compartilhar esse evangelho. Mas aí o versículo 16 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: ai de mim se não pregar o evangelho. E aí, às vezes, a gente pode ser tentado a falar o quê? Ai de Paulo mesmo, se não compartilhar o evangelho. Ai do pastor mesmo, se ele não compartilhar o evangelho. Ai dos presbíteros que não compartilham o evangelho. Mas esse ai, meus irmãos, é o nosso ai. Precisa ser o meu ai. Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Todos nós, meus irmãos, nós temos um púlpito a pregar. Talvez você não seja chamado a compartilhar aqui com o microfone na frente, ou então publicamente na rua, mas todos nós temos aqueles a quem destinar as boas novas do evangelho. Nós precisamos, então, perceber que esse conceito de pregar não é só pegar um microfone ou publicamente sair anunciando de maneira audível o evangelho. Mas o pregar, meus irmãos, vem assim, no sentido de proclamar, no sentido de tornar público, de ecoar uma mensagem. E aí talvez faça mais sentido para a gente, que o pregar não é só o pregar no domingo à noite, na quarta-feira, nos cultos, mas é no tempo que nós temos o contato com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho, na nossa faculdade, onde Deus estabelece o nosso púlpito. E às vezes vamos precisar, de maneira mais incisiva, de maneira mais direta, falar sobre textos bíblicos, anunciando aquilo que confronta a condição de pecador das pessoas, mas muitas vezes também a mensagem ela vai ser pregada dia após dia, testemunho a testemunho. Talvez, como nós nos posicionemos na internet, utilizando o nosso Instagram, WhatsApp, para comunicar uma mensagem de paz, talvez, no momento de traição, de dor, é como nós vamos manifestar, perdoando aqueles que nos fazem mal. Talvez com um familiar que ainda não se rendeu a Cristo, e nós ali insistentemente manifestando paz, perdão, companheirismo, oração. Talvez na forma em que nós cuidamos daqueles que estão à nossa volta, sofrendo com dores, testemunhando o amor de Cristo. Talvez também seja com o nosso cuidado diário, com os nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, semeando dia após dia a boa semente do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, ele é tão maravilhoso, que ele não é só essa boa notícia para aqueles que estão sem conhecimento pleno de Deus. Se engana quem pensa que o Evangelho é para os perdidos somente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo quanto, meu pai? Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes,
Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Calma, peraí. Paulo está dizendo que vai anunciar o evangelho em Roma a quem? A vós outros, aos irmãos. Então nós precisamos entender que o evangelho tem essa função também. Ele não só traz a mensagem de salvação ao perdido, mas também ele restaura, ele renova, ele lava a nossa vida, a nossa alma diariamente para irmos compartilhando uns com os outros. Paulo está dizendo que, ó irmãos de Roma, eu quero estar aí com vocês para compartilhar o evangelho, aquilo que o evangelho tem feito na minha vida, fazer saber também o que o evangelho tem feito na vida de vocês, para que assim sermos cada vez mais lavados. E assim também nós, meus irmãos, precisamos aqui, não só lá para fora, não só, tá? Não vamos ficar só aqui nos lavando, cuidando dos outros, não só isso. Mas o evangelho também é isso. É inspiração, é motivação, é cuidado mútuo, é mostrando o caminho, encorajando e exortando uns aos outros. O evangelho tem essa função de salvar os que estão lá fora, mas também ir lavando todos nós que estamos aqui dentro. Mas por que é tão urgente? Por que Paulo, então, tem essa mensagem de apreensão? Por que ele está tão aflito e lembrando dos profetas, lembrando da mensagem de Cristo, dizendo, ai de vocês, cuidado, ai, ai. Muitos estão perecendo. Muitos estão se perdendo. Muitos estão, como diz a palavra de Deus, não discernindo qual é a sua mão direita da sua mão esquerda. E não tem uma faixa etária específica. Não só jovens, não só adultos, adolescentes. Muitos estão se perdendo por não saberem, não terem acesso à boa notícia do Evangelho. E aí nós podemos pensar, sim, existem muitas pessoas se perdendo pelo mundo. Oro para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas existem muitas pessoas, meus irmãos, que só serão alcançadas pelo Evangelho através da minha e da sua vida. A única pessoa que poderá anunciar o Evangelho pode ser você. Talvez essa pessoa de si mesma nunca venha para um encontro como esse. Aproveite um momento de oração no lar, ouvir uma canção que fala de Deus, ler um texto da Bíblia, mas através da minha e da sua vida, nós cremos que as pessoas, elas poderão e serão alcançadas pelo Evangelho. Precisamos então, como profeta Jeremias, capítulo 20, em detrimento de qualquer situação, dificuldade, Jeremias, capítulo 20, versículo 6, que diz assim, versículo 6 não, versículo 9, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome,
Então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta Jeremias havia sido levantado por Deus para anunciar a sua vontade a um povo que era rebelde, a um povo que não queria ouvi-lo. E ele estava muito triste, muito sentido, porque uma questão não é não ser ouvido, mas Jeremias estava sofrendo oposição por fazer aquilo que era o mandamento do Senhor na vida dele. Então ele decidiu que se calar. Eu vou me omitir, eu vou me silenciar, eu não vou mais falar aquilo que o Senhor quer de mim. Mas ele entendeu que ele não poderia fazer isso. Ele fala que dentro dele era um fogo ardendo para o chamando a continuar a anunciar, a proclamar a vontade do Senhor. E nós, meus irmãos, podemos pensar, talvez, alguma circunstância do nosso dia, alguma pessoa, alguma situação que nos faz fazer repensar, não o nosso relacionamento com Deus. Com Deus eu estou muito bem resolvido, eu sou cristão, sou salvo. Mas eu não vou mais me expor relacionado ao Evangelho. Que assim, meus irmãos, como foi com Jeremias, sejamos cada um de nós. Que esse fogo continue a arder, nos mobilizar, nos incomodar. E dentro de nós a gente dizer, ai de mim, se eu não proclamar o Evangelho. Ai de mim, se as pessoas passarem por mim e não terem uma mensagem de esperança e de salvação eterna. Ai de mim, se eu me calar perante as dores, as dificuldades, os lamentos desse mundo. Ai de mim, se estiver ao meu alcance fazer o bem, anunciando a palavra do Senhor, e eu não fizer. Que esse temor preencha o nosso coração, que esse temor preencha o nosso dia a dia, que não passemos um dia sequer sem refletir nessa maravilhosa oportunidade que é proclamar o Evangelho do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos sermos testemunhas fiéis do Senhor, Pai. E precisamos encarar isso com compromisso e responsabilidade daquilo que o Senhor já depositou em nossas vidas, a mensagem das boas novas. Mas nós não queremos, Senhor Deus, nos silenciar, apesar, Senhor Deus, das dores desse mundo, apesar, Senhor Deus, das dificuldades que afligem a nossa alma, que nós, Senhor Deus, nos posicionemos de uma forma de total entrega e submissão àquilo que é a Tua vontade. Os profetas tiveram, Senhor Deus, experiências sobrenaturais contigo, e essas experiências renderam tanto temor e impulsionaram eles a serem cada vez fiéis à palavra recebida do Senhor. Muito mais nós, Senhor Deus, que recebemos, mediante a graça de Cristo Jesus, a boa nova do Evangelho, que sejamos, Senhor Deus, cada vez mais comunicadores, proclamadores e anunciadores das boas novas para as vidas que estão à nossa volta. Que dia e noite
essa mensagem pese na nossa mente e no nosso coração. Ai de mim se não proclamar o Evangelho do Senhor. Ai de mim se eu não for uma testemunha fiel que proclame e testemunhe aquilo que é a vontade do nosso Deus para toda a terra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. 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 Bem, já estamos encerrando, mas antes eu gostaria de